Bate-papo. E nós vamos falar sobre acessibilidade agora. A gente já abordou esse tema em alguns outros momentos aqui na nossa programação, sobre alguns estudos que estavam sendo feitos. O próprio Márcio Dalcin, que está aqui conosco, já falou sobre isso. Uma discussão sobre a Benjamin Constant, que estava sendo trabalhada ali com a Secretaria de Planejamento de Lajeado, um projeto para tentar melhorar a questão, especialmente das calçadas, né? E agora tem a Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana da Câmara de Vereadores, que está trabalhando para investir um valor de até R$270 mil em acessibilidade no entorno do Hospital Bruno Born. Então a gente está recebendo aqui o Márcio Dalcin, que é vereador do PSDB, o relator dessa comissão, e o Carlos Eduardo Ranzi, que é do MDB e que é o presidente da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana da Câmara de Vereadores de Lajeado. Juntamente com seus assessores, né, que estão aqui presentes na Rádio Independente. Bem-vindos, vereadores, obrigado pela presença para a gente falar desse tema que é tão importante, especialmente se tratando da principal via, né, a principal rua de Lajeado, que é a Júlio de Castilhos, mas também o entorno, com outras ruas sendo atingidas também. Bem-vindos, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Aline, bom dia aos ouvintes. Prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão relevante e tão importante que é a acessibilidade e a mobilidade urbana. Ranzi, bom Olá, dia. Tudo bem? Ricardo, Aline. Bom dia. Realmente é um tema bem importante e que cada vez mais nós devemos prestar atenção nele. Simplesmente para você não ficar corrigindo situações do passado e começar assim a trabalhar da maneira correta. Eu vou começar fazendo aquela pergunta que parece muito clichê, mas quando a gente fala de acessibilidade, de repente, para quem não está na condição de cadeirante, por exemplo, fica longe, fica distante. Do que a gente está falando na prática para a nossa audiência quando a gente fala, e talvez nunca se falou tanto e que bom, sobre acessibilidade? Acessibilidade nada mais é do que o direito das pessoas, independente se elas são homens, mulheres, preto, branco, pardo, magro, alto, né? Enfim, ter a possibilidade de se deslocar de uma forma independente, ou seja, que não precise da ajuda de ninguém para se deslocar de um ponto para outro. Então, basicamente, resumidamente é isso, é dar a possibilidade das pessoas terem a liberdade de se locomover. E aí entram outras coisas, né, que daí são as questões arquitetônicas, as questões de construções, de prédios, de calçadas, de ruas, né? Então, a acessibilidade ela não é para a pessoa que está numa cadeira de rodas. É para aquele idoso que tem dificuldade de levantar o pé quando caminha, é para aquela mulher que teve bebê e tem que empurrar o seu carrinho, né? É aquele estacionamento do veículo que quando tu abre a porta tu tenha um piso nivelado para ele poder descer, não tenha nenhum tipo de obstáculos. Então, de forma mais simplificada, é isso. Essa comissão, ela já existe há mais tempo e agora foi alterada as pessoas que fazem parte, é algo novo. Quem mais, se tem mais gente que integra também a comissão e o trabalho que vocês fazem no dia a dia? A comissão ela é relativamente nova, né? A ideia não é nova, mas a comissão é relativamente nova. Nós temos nos reunido semanalmente, duas, às vezes 3 vezes, não só com a comissão, mas junto com outras pessoas que a gente julga que sejam importantes nesse processo. Ela existe mais ou menos uns 2, 3 meses, enfim, a formação dela de maneira legal na Câmara de Vereadores. E o que a gente percebe, e é o foco do nosso trabalho, é justamente conversar com todas as pessoas que são interessadas. E a gente espera que todas as pessoas sejam interessadas nesse tema. Então, uma das questões que às vezes as pessoas nos perguntam, mas por que no centro? Por que na quadra do hospital? Então, esse é o cerne da questão. Acho que a quadra no município de Lajeado que mais precisa ter acessibilidade, ter a mobilidade urbana, é a quadra do hospital. É onde é que as pessoas procuram quando elas têm alguma dificuldade, inclusive de locomoção, quando elas estão saindo daqui a pouco com alguma deficiência, alguma debilidade para se locomover, uma mobilidade reduzida. Então é importante que tenha esse olhar para corrigir ali no centro essas situações existentes. A gente já verifica que em vários estabelecimentos comerciais existe aquela rampa em que pese que nem todos ainda têm isso. Então acaba sendo uma barreira, e é isso que se pretende tirar, as barreiras que existem para as pessoas se locomoverem. Um exemplo, e a gente foi com o Márcio lá visitar a quadra do hospital,
e o entorno, né? Porque você tem que sair de uma quadra e chegar na outra. Uma quadra, ela não é uma ilha, né? Você tem que chegar na outra. Mas o que a gente percebeu é que muitas vezes a entrada numa quadra acaba se virando num brete. Onde é que você chega no final, você não tem como descer, você não tem como ir para lugar algum, senão voltar. Então, descer para outro lugar. Então, são essas as questões que acabam tirando essa questão da locomoção, da possibilidade de se locomover. Então, o trabalho que nós estamos fazendo é para que cada pessoa, quando a gente estiver andando com esse processo da comissão, ela entenda que as outras pessoas também precisam ter essa liberdade de locomoção. Nós precisamos que as pessoas, ao saírem de suas casas, vocês aqui, quando estão chegando na rádio, vocês entendam o que são obstáculos que as pessoas encontram nas calçadas, que encontram ao entrar nos estabelecimentos, ou enfim, até em prédios, e é um dos focos que a gente tem, os próprios prédios públicos. Para você ter acesso aos serviços que a prefeitura presta, é importante que os prédios públicos também tenham acessibilidade, assim como a própria prefeitura cobra dos estabelecimentos privados que já sejam construídos prevendo essa acessibilidade, essa locomoção das pessoas. Já existe um mapeamento dessa quadra, deste entorno, de pontos específicos do que precisa ser feito? Sim, a gente está conversando com o diretor do hospital, o Cristiano Dickel. A gente conversou com o pessoal da Secretaria de Planejamento. A Secretaria de Planejamento já colocou à disposição R$70 mil para que se faça a melhoria da calçada, das rampas de acesso, e aí inclui uma arborização também. Não sei se vocês conhecem, mas a lateral ali do HBB existiam árvores grandes que foram cortadas e só tem os troncos lá. Então, já foi sinalizado, inclusive, na Carlos von Koseritz, que é onde entram as ambulâncias aí, tem a possibilidade de fazer um ambiente fechado para que as pessoas possam aguardar também em segurança com relação a sol, a chuva, ter um pouquinho mais de conforto também. Se levantou a possibilidade também, e aí é uma notícia em primeira mão, ela não é oficial, de que poderia se utilizar aquela rua da Carlos von Koseritz como um estacionamento oblíquo para as ambulâncias, para dar mais comodidade para as pessoas também. Mas sim, já tem um projeto pronto e agora é a gente dar andamento nele para que efetivamente se coloque em prática. É importante salientar, né? O vereador Márcio, ele conseguiu uma emenda parlamentar que está vindo ali na montante de R$200 mil, pouco mais de 200 mil, para fazer toda a parte da parte de trás, então, da Benjamin Constant, onde é que passa pelo hospital. E a sinalização foi uma sinalização oficial da prefeitura por meio do secretário Giancarlo Bervian para destinar R$70 mil para fazer completar todo o entorno ali da quadra onde é que se situa o hospital. E um trabalho que a gente tem feito ali junto com a secretaria, conversando com a secretaria, a gente teve a presença do engenheiro Frank nos últimos dias, é para que esse trabalho ele comece pela quadra do hospital. Então, a ideia da comissão é que a gente tenha um modelo para toda a cidade, um modelo para toda a região, porque falta isso, falta um espelho para nós verificarmos o que é possível, como é possível fazer isso. Então, é um foco muito importante. E importante salientar também que não se deseja que seja só naquele espaço, mas aquele ali é o ponto de partida, esse é o ponto zero. Esse vai ser o ponto zero e a ideia depois é irradiar para todos os cantos da cidade. É bom deixar claro que são duas situações aqui com relação à verba, né? Uma verba são os 70 mil que o Jean, secretário da CEPLAN, colocou à disposição para fazer essa quadra do HBB, e a outra é uma verba de 200 mil reais, que é referente a uma emenda parlamentar, que ela foi conseguida no ano passado, e essa verba de 200 mil reais, ela vai também auxiliar ali na Benjamin, porém, já tem um projeto de conserto de mais 400 rampas na cidade. Então, ela vai pegar alguns pontos da cidade e vai consertar as rampas de acesso às calçadas. E o que a gente percebeu? 90% mais ou menos das rampas, elas não são acessíveis. Ou estão fora das normas, ou são muito inclinadas, ou existe buraco, ou foi feita uma camada de asfalto e aí tem um desnível. Então, são duas situações diferentes.
Uma é esse modelo da quadra da Benjamin, né, que a gente depois disso vai dizer, não, é isso aqui, e daqui para frente a gente imagina que seja assim e vai trabalhar para que seja assim. E o outro são esses R$200 mil, que daí vão ser mais pontos da cidade que vão ter os concertos. Então, o correto é dizer que os 270 são para a quadra do Hospital Bruno Borba, mas também para Benjamin. Esses 200 mil, até eu me lembro que você tinha entrado com uma ação, um pedido lá no Ministério Público, né? Porque teve alguma discussão, você chegou a dizer que era um dia mais triste, né? Quando o prefeito acabou vetando alguns projetos que estavam tramitando na Câmara de Vereadores de Lajeado. Essa situação foi resolvida e por isso agora está dando andamento a esse projeto e essas 400 rampas, eu imagino que aí pega boa parte de Lajeado, né? Não apenas a área central. É mais uma coisa diferente também. Essa ação que eu entrei no Ministério Público, ela se refere à pavimentação da rua Júlio Born, né? Que foi feita uma pavimentação em cima do asfalto velho, e aí eu questionei a acessibilidade, né? Porque tu deve ter ouvido falar que eu sou muito crítico com relação à forma como são feitos os recapeamentos na cidade, que fica aquela ondulação, né? E a gente tinha conversado com o Executivo, ou tinha solicitado ao Executivo que conversasse com a gente antes, que nos ouvisse antes, né? Pelo menos ouvir, para entender a real necessidade de fazer as coisas com acessibilidade. Então, esse processo ele está no Ministério Público, ele é independente dos 200 mil, independente da comissão, né? E o Ministério Público está aguardando o grupo técnico de engenheiros virem para a cidade para verificar se aquela obra ela atende todos os requisitos da acessibilidade, da norma técnica 9050, que é a norma que estabelece os critérios de acessibilidade. Então, essa é uma outra questão também. São dois tópicos diferentes, né? Isso dois aí. tópicos diferentes. Quando o vereador fala a gente, né? Eu fico imaginando também, além dos vereadores, né? Que nos representam, mas outras pessoas que levantam a bandeira da acessibilidade, que nos ensinam mais sobre acessibilidade. Quando vocês falaram do carrinho de bebê, eu fiquei pensando, nossa, é verdade. Quantas vezes eu pensei, mas aqui não sobe um carrinho de bebê, né? Aqui não está dando certo com o carrinho de bebê. E aí a gente começa a entender o como é importante essa representatividade, porque vai tocando na vida de nós todos, né? E quando vocês falam nós, existem outras pessoas que pensam sobre a acessibilidade, que levantam essa bandeira, que são ouvidas com esta temática, pessoas que são de entidades ou de grupo de pessoas que têm essa temática mais viva aqui na cidade? Todas as pessoas que a gente tem conhecimento, que a gente convive, elas falam disso e dizem, que bacana, né? Que bom que esse tema começou a ser falado, que bom que esse tema começou a vir à tona. Porque parece simples, né? Mas a gente ter empatia e se colocar no lugar do outro, às vezes é um exercício difícil quando a gente está no dia a dia, no corre. O vereador Hanzi, por exemplo, quando ele foi comigo lá na quadra do HBB, né? E ele estava preocupado com a quadra do HBB. Daí eu convidei ele e os assessores para atravessar a rua. Ele colocou a mão na cabeça e disse, meu Deus do céu. Né? Eu tenho uma facilidade um pouco maior e tenho um pouco de coragem até de dividir espaço com os carros quando eu preciso transitar pela cidade. Fato, hoje, se eu dependesse pura e simplesmente de calçadas para me deslocar na cidade, para trabalhar, né, que eu tenho um negócio, para ir para a Câmara de Vereadores, eu não ando 2 quadras. Ou seja, a minha vida estaria inviabilizada. Percebam como é forte isso, né? A minha vida estaria inviabilizada se eu não tivesse uma cadeira motorizada que me desse essa condição de ir desviando dos obstáculos, correndo perigo. E aí você acaba utilizando a rua. A rua. Junto com os carros. Junto com os carros. Uma das coisas que o vereador Márcio, nas nossas conversas, né? Enfim, a gente muito fala a respeito de projetos, de melhorias, enfim, mas sempre tem os relatos, né? As histórias de como que elas foram. Então, a gente percebe que durante muito tempo,
quando você tinha alguém com uma deficiência de locomoção, quando alguém precisava usar uma cadeira de rodas, eu tenho exemplos disso dentro da família também, a pessoa que era cadeirante acabava ficando em casa. Ela se resumia a ficar dentro de casa. Então, isso é um problema bastante grande, porque ele envolve uma sequência de problemas. A pessoa ela não aproveita a vida na sua totalidade, ela não tem essa possibilidade. E aí, muitas vezes, você vê aquela pessoa acaba ficando deprimida, aquela pessoa acaba não participando, não indo a lugares. Então, tudo isso acaba sendo muito triste, né? Não proporcionando o que a gente fala assim. A cidade de Lajeado é linda, se você conseguir sair para ver ela. Então, todo esse contexto que o Márcio comenta a respeito de circular entre os carros é uma problemática bastante grande, porque é uma pessoa que já tem uma dificuldade de locomoção, né? Uns dias atrás ele caiu de costas, não conseguiu se defender, né? O carrinho dele virou, bateu a cabeça no chão. Não havia tempo, né, ou possibilidade de se defender disso. Então, você imagina, são justamente essas pessoas que têm uma mobilidade mais reduzida que a gente está privando de ter uma tranquilidade, uma segurança dentro da nossa cidade. E o convívio social. Tu me perguntaste antes também quem faz parte da comissão. Uhum. Estão junto conosco ainda o vereador Vavá, o vereador da Rosa e também o Knipoff. 5 vereadores, então. Perfeito. Esse projeto, especialmente da quadra do Hospital Bruno Borne, que vai ser o ponto de partida, então, que vai servir de modelo. Vocês têm ideia de quando que ele vai começar? A própria prefeitura já destinou, então, essa verba aí de 70 mil. Claro que para depois também pegar a Benjamin, mas qual a perspectiva, né? E o Márcio também falava, né? Estamos conversando com o Márcio Dalcin e com o Carlos Eduardo Hans, vereadores de Lajeado. O Márcio falava também que além das rampas vai ter arborização, vai ter um ponto para parada, para as pessoas ficarem ali em caso de mau tempo, enfim. O que mais contempla, né, esse projeto aí nesses 70 mil? E especialmente a previsão. A gente não tem como dar uma previsão, porque as previsões de obras, normalmente, elas falham. Mas a gente está correndo. O Cristiano está muito envolvido, inclusive a mão de obra, para fazer esse trabalho, o hospital disponibiliza. Então, é um tema que várias pessoas, várias entidades estão envolvidas. Mas a ideia é, assim que der, a gente começar. Assim que tiver o projeto pronto, o projeto já tem pronto, mas assim que a gente fizer a parte burocrática também, dentro da prefeitura, que é importante a gente ter essa questão da burocracia em mente, a gente começa. Mas deixa eu fazer um parênteses, Ricardo e Aline. Vai sair um pouquinho da nossa conversa da acessibilidade física. A gente tem o grupo do Promove Alimentos. Teve recentemente, ali no CTC, a Jornada Técnica da Alimentação, né? Muitas pessoas celíacas, muitas pessoas intolerantes a algum tipo de proteína ou coisa e tal. A gente fez uma mesa inclusiva num dia de manhã. Ou seja, a gente proporcionou para aquelas pessoas que têm uma dificuldade com a alimentação normal poderem comer naturalmente, num evento. Vocês não imaginam a felicidade dessas pessoas. E pensando nisso, dentro do Promove Alimentos, em agosto agora, a gente vai estar promovendo o jantar inclusivo. Ou seja, todas essas pessoas vão poder entrar num restaurante e comerem o que elas quiserem, o cardápio que vai estar disponível. Porque uma das grandes reclamações dessas pessoas é que eu vou num restaurante com meus amigos e coisa e tal, eu vejo eles comendo, e aí o garçom vem e eu pergunto para ele, o que tem? Pois é, eu vou ter que ver lá na cozinha. E aí, então a gente está promovendo, pensando nisso, que a gente não pensa só no umbigo da gente, né? A inclusão, ela é muito maior do que simplesmente uma... É uma história jocosa que se conta a respeito, assim, quando chega para comer uma pizza, alguma pessoa que tem intolerância à lactose diz, não, a gente pode tirar o queijo. É o que a gente tem percebido a respeito das rampas. As rampas, muitas vezes, elas são feitas para cumprir tabela, né, para você fechar a quadra, porque precisa ter a rampa. Muitas rampas que tem no nosso município de Lajeado, elas são completamente inacessíveis, e o olhar do Márcio a respeito dessa questão que ele está falando da alimentação é justamente a questão inclusiva.
Então, se dentro das escolas do município você tem a inclusão de crianças, enfim, que acompanham toda a turma, também, por outro lado, você não pode, passou a época escolar, e nas escolas ainda precisa bastante acessibilidade, esquecer que existem essas pessoas. E lembrando, né, que ela, como a gente estava dizendo, a questão da mobilidade urbana, ela não tem uma faixa etária, ela não tem uma idade, ela não tem um peso, não tem nada disso. Qualquer um de nós, a qualquer momento, o vereador Vavá, uns dias atrás, foi inventar de jogar futebol, né? E aí ele rompeu o tendão. Tá lá o Vavá com 2 muletas caminhando pela cidade e percebendo, tendo as mesmas dificuldades, enfim, que a gente está comentando aqui. A pessoa não consegue se locomover, não consegue acessar muitos lugares, tem dificuldade para isso, dificuldade para aquilo. Então, são essas as situações que, uma vez elas feitas da maneira correta na largada, o vereador Márcio me chamou a atenção lá na Câmara de Vereadores em 2015, eu fui presidente, fiz uma rampa de acesso para o plenário, que antes era um negocinho de madeira que se colocava na frente, né? Aí eu fiz a rampa, aí chegava, tem que fazer de novo. Era a terceira rampa, né, que está sendo disponibilizada, aquela que tem hoje. Se tivesse sido feita da maneira correta da primeira vez, é um monte de retrabalho que não precisaria ter sido feito. Então, a ideia realmente é essa, é corrigir as situações que estão estabelecidas e evitar que situações novas sejam feitas da maneira equivocada. Tá bem, senhores. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. É um tema importante que a gente já abriu em outros momentos aqui o espaço e vai continuar abrindo. Acho que precisamos falar cada vez mais sobre isso. Esperamos, né, para ver as obras acontecendo, para ver se a obra vai ficar do jeito que precisa, né, para quem tem alguma dificuldade, seja ela de locomoção, seja ela até mesmo de visão, né, porque também é importante, né, e tem o piso tátil em algumas quadras de lajeado, mas também é algo que precisa ser percebido. Então, é um tema bastante amplo e a gente vai continuar acompanhando aqui para trazer as informações. Carlos Eduardo Ranz e Márcio Dalcin, obrigado pela presença. E uma boa sessão hoje, né? Amém. Obrigado pelo convite e um abraço. Que bom falar com os vereadores e são pautas assim, Ricardo, que nos fazem pensar numa pauta que é muito frequente no editorial que eu coordeno aqui, que é o do Papos de Mulher, que é representatividade, né? Que é pessoas nos fazendo pensar sobre aquilo que nós não dominamos, mas que faz bem para o coletivo, para o todos. Pauta importante. Boas notícias não só com Rita de Cássia aqui na Rádio Independente. Isso aí, que bom. Vamos fazer uma pausa? Vamos lá, vamos pro Independente Notícias. Falou da Rita, né? Vamos chamar ela. É ela que tá chegando na sequência. Rita de Cássia com Independente Notícias, 9 horas, 16,4 é a temperatura. Nós voltamos com o panorama logo mais.